Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 5. Vamos conversar sobre as principais atribuições do psicólogo no contexto da educação básica. Está aí uma das aulas mais esperadas, então pegue aí sua caneta, seu papel. Por que mais esperadas? Porque é a que eu mais gosto, né? Minha área de atuação, né? Tenho mais tranquilidade para poder conversar sobre. Pois bem, vamos seguir aqui. Para quem não lembra, professor Ademar Oliveira de volta. Psicólogo no âmbito da educação. Bom, minha gente, não tem como falar de prática psicológica na educação sem relembrar alguns pontos do processo de constituição dessa área, de consolidação dessa área que tanto amamos. Pois bem, quando nós pensamos em psicologia na sua relação mais íntima com a educação, geralmente surgem alguns termos, né? Educacional, escolar, mas e aí? O que está certo? Bom, além, né, dessas nomeações comuns, né, os termos psicologia na educação, você vai encontrar por aí nos concursos psicologia da educação, psicologia aplicada à educação. Bom, mas ao longo da história, olha que interessante, ao longo da história, o psicólogo no contexto da educação recebeu diversas nomenclaturas até chegar psicologia escolar e educacional. Então, muitos chamavam de psicologia pedagógica, pedagogia terapêutica, defectologia, olha só, o estudo da pessoa com deficiência. Então, a psicologia escolar educacional foi avançando e hoje tem essa nomenclatura educacional, porque é um campo de pesquisa além da sala de aula, além da escola, e é escolar porque engloba os processos cognitivos, né? O processo de ensino e aprendizagem. Vamos conhecer algumas atribuições. Primeiro, é interessante lembrar que a psicologia educacional, escolar educacional, pode ser considerada uma sub-área da psicologia. E tem algo bem interessante aí para a gente conversar, porque na constituição, na consolidação da psicologia enquanto ciência e profissão, a psicologia escolar educacional foi se desenvolvendo ali na mesma linha, né? Então, a psicologia foi se fortalecendo, principalmente aqui no Brasil, e a psicologia na área da educação também foi se ampliando. Tudo bem? O que a gente tem aqui? Bom, eu vou trazer dois pontos para nós no início, antes de falar lá das atribuições, a parte prática, que eu sei que é isso que vocês estão esperando. Eu vou trazer dois pontos interessantes, até para entendermos alguns profissionais da contemporaneidade. Bom, no início, né, quando se falava em psicologia na escola, nós tínhamos duas linhas de trabalho, né? Temos diversas linhas, mas tinham duas que eram muito frequentes, que era a prática diferencial, muito focada na individualidade, né? Maior foco ali nos testes psicológicos, até porque quem contribuiu muito para o desenvolvimento da psicologia escolar educacional foram profissionais psicólogos que atuavam com essa parte métrica, né? Com essa parte de testes, enfim, de foco mesmo na individualidade. Sempre no âmbito clínico, né? Desenvolvendo a psicoterapia com alunos, uma abordagem diferencial e clínica. Então, nós tínhamos essa abordagem, usamos, né? Tem muitos psicólogos que usam a parte dinâmica da psicologia na educação e a parte diferencial, né? Eu aplico o teste e, ao mesmo tempo, eu considero as dimensões subjetivas que vão além, né, da psique. E aí, nós temos algumas pessoas que contribuíram muito para a psicologia escolar educacional e principalmente para esta prática diferencial, ou seja, essa prática de testes, essa prática focada na individualidade, no aspecto clínico. Nós temos o Francis Galton, né, que foi um antropólogo, também contribuiu e dizem que trouxe o termo bem-nascido para a educação. Depois nós temos o Alfred Binet, que vocês conhecem muito bem, o James McKim-Cattell, e lá em cima o Leo Sterman, né, que foi um psicólogo, membro da Associação de Psicologia Norte-Americana, e aí surgiu o teste de inteligência, tá? Muitos atribuem a Alfred Binet, mas Alfred Binet, junto com o Theodore Simon, foi desenvolvendo, né, diversos estudos na área de testes psicológicos, mas lá na frente, quem trouxe isso à tona foram outros pesquisadores, tá? Tira-se o mérito do Alfred Binet? Não, não tira. Ele faz parte do processo de constituição da história de testes psicológicos e principalmente da psicologia escolar educacional.
tá? Vamos seguir um pouco a nossa conversa. Ah, mas precisamos decorar tudo isso para atuar? Não, isso aqui é só para fazermos um contexto da nossa prática. E tem a prática psicológica no âmbito da educação, né, no contexto dinâmico. O que é isso? É o foca tudo, né? Eu observo todas as variáveis, tudo aquilo que cerca o ambiente escolar, a gente chama até de sistêmico, né? É um modelo sistêmico de atuação, em que nós observamos a cultura dessa criança, a família dessa criança, as relações sociais dessa criança, a metodologia docente, a equipe gestora, a liderança que cuida dessa criança, a rede de atendimento, lacunas, violação de direitos, barreira política, que é muito comum nos municípios do interior, né? Muda governo e aí altera-se toda a política pública e estrutura de ensino. Bom, uma desconsidera a outra, ou seja, a parte diferencial elimina a dinâmica ou a dinâmica elimina a diferencial, nada disso, integra-se, porque ao mesmo tempo que eu preciso avaliar se a criança apresenta algum transtorno, síndrome ou deficiência, eu preciso conhecer as particularidades externas dessa criança, tudo bem? Bom, seguindo a nossa conversa aqui, minha gente, e o que seria este olhar abrangente no contexto da educação? Olha só, psicólogos, assistentes sociais, né, profissionais da educação e principalmente você que está saindo da faculdade. Quando alguém chega e diz assim, olha, nós temos que ter um olhar abrangente para a educação. O que essa pessoa está tentando dizer? É que nós, no contexto da educação, por isso é psicologia escolar e educacional. Escolar porque pega a parte prática e educacional porque são estudos de casos. Né? É pesquisa além do muro da escola. O que nós consideramos, o que nós buscamos, investigamos o tempo todo? A família do aluno, né? Como vive essa família, como é a rotina, moradia, renda, educação. Aqui entra a função da assistente social, muito importante nessa parceria com o psicólogo. O aluno, porque até então muitos olhavam para o aluno como alguém culpado pelo processo de ensino e aprendizagem. Tanto que tem uma autora, vamos ver se eu lembro o nome dela, eu acho que é a Maria Helena de Souza Pato. Ela fala da culpabilização de fracasso, de evasão escolar. E uma das culpas, no passado, eram os alunos, né? Só que hoje não, hoje o olhar está bem ampliado. E a pergunta que se faz quando vai fazer uma avaliação psicoeducacional é como está esta criança? Né? Como ela está se desenvolvendo do ponto de vista da aprendizagem, das relações e de outras necessidades individuais coletiva. Aí a gente verifica também a equipe docente. Ah, mas o professor entra na conversa? Entra e muito, né? Principalmente na avaliação da metodologia usada na sala de aula, na relação professor-aluno, na relação aluno-professor. Será que foca na LDB? Será que atende os requisitos, as competências e as habilidades da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular? E aí a gente vai para outros envolvidos, né? Será que os alunos estão contribuindo para essa individualidade na sala de aula? Será que o corredor está contribuindo? Né? Será que a comunidade está contribuindo? Equipe gestora, está aqui embaixo, minha gente. Estrutura da escola. O Valon vai dizer para nós que a criança precisa desenvolver duas questões importantes no início de vida, que é a psicomotricidade e as emoções. Né, que são, né, a psicomotricidade e as emoções. A criança precisa de movimento e precisa, né, conhecer os seus movimentos sentimentais. Ok, mas e se a escola não oferece essa estrutura? Né, uma escola pequena, como que essa criança vai exercer ali o movimento? E aí a equipe gestora também tem a sua parcela de responsabilidade. E por último, a rede de atendimento. Porque pensa comigo, eu vou lá, faço avaliação, faço visitas, faço atendimentos, converso, faço discussão de casos, e aí tem que encaminhar. Encaminho para onde? Se na saúde não tem um neuropediatra, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, se a rede não tem um núcleo socioeducativo, né? Se o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo lá da proteção social básica não funciona, como que eu vou fazer uma atividade intercalada com este aluno para fazer com que ele melhore? Então, a rede de atendimento tem que funcionar muito bem. Bom, vejamos aqui o que seria este olhar abrangente da atuação do psicólogo na educação. Bom, o que se sabe sobre a prática do psicólogo escolar educacional na atualidade? Vamos pensar um pouquinho comigo. Meio suado aqui, né, gente? Alguns ainda seguem essa abordagem diferencial, tá? É o que eu falei. Outros, né? Essa abordagem diferencial, ela tem uma fonte,
né, uma fonte de origem, na verdade, que vem do positivismo, né, aquela ideia da avaliação, né, do bem-nascido, né, da competitividade. Isso é negativo ou positivo? Não sei, né, depende de cada pesquisador. E a parte dinâmica. Então, a psicologia faz uso tanto da prática diferencial, são testes, e da prática dinâmica, que envolve outros aspectos que vão além dos testes. Bom, vamos para as principais atribuições do psicólogo e psicóloga no contexto da educação básica. Minha gente, o que é preciso saber antes, tá? O psicólogo escolar educacional deve saber que a sua prática deve estar respaldada, ponto. Esta é a primeira leitura que nós temos que fazer para as equipes. Por quê? Porque muitos querem dar ordens, não sei se esta é a frase mais adequada, mas muitos querem falar sobre psicologia na educação, mas poucos entendem o que respalda nós na educação, tá? O que é importante primeiro? Saber que existe uma resolução 010 de 2005 que vai tratar do código de ética do psicólogo, então tem que manter o sigilo e seguir as deliberações da nossa ciência e profissão. Segundo ponto, a Lei 13.935, que dispõe sobre a nossa prática na educação. É o conteúdo quase 100% deste curso. Referencial técnico. Existe um referencial do nosso Conselho Federal de Psicologia que nos mostra como devemos atuar na educação. A Lei 9.394 de 96. Vocês conhecem muito bem, a famosa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E depois a Lei 8.069, que protege, né, as nossas crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, existem outras legislações? Existem, mas vamos pensar nessas 5 aqui, né, como pilares para argumentar a nossa prática na educação básica. Tem outra aqui, tá vendo? Outras legislações. A resolução que institui a implantação do plano da base nacional, aquilo que eu já falei para vocês, até confundi com plano, né? O manual de elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica, mas não vamos fazer avaliação psicológica clínica, né? Focado no clínico, na educação, tudo bem, mas não deixa de ser uma avaliação, então tem que seguir resolução. Lei 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Agora sim, o Plano Nacional de Educação. Bom, vamos para as atribuições, e aí eu vou trazer uma parte prática. Se eu estiver falando muito rápido, não tem problema, depois volta, tá? Eu falo rápido para a aula não ficar cansativa, gente. Senão já pensou se eu ficar aqui, né, demorando para iniciar um discurso? Atrapalha um pouco. Coloquem suas dúvidas nos comentários aí. Quando se trata de projetos pedagógicos e planos de ação, né, o que nós temos de situação prática? Olha lá, psicólogo e psicóloga. Desenvolver projetos e contribuir no planejamento de ações, plano de readaptação escolar, campanhas de prevenção de bullying, por exemplo, nas escolas, prevenção do uso de drogas, adolescência, família participante, dentre outros. Então, contribuir junto com psicopedagogo, assistente social, fonoaudiólogo, educadores sociais das redes, enfim, né? Projetos pedagógicos e planos de ação. A criança está com dificuldade de adaptação na escola. Vamos pensar num plano de readaptação na escola, né? Como que nós fazemos isso? Vamos ver na aula que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, tudo bem? É quando eu vou trazer... Qual o nome dessa aula, gente? É quando eu falo da atuação do psicólogo no contexto da educação especial, tá? Decreto 10.502 de 2020. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso e eu vou trazer aí detalhes de um plano de ação, um plano de readaptação escolar. Bom, no campo das políticas públicas, qual é a verdade prática, né? Nós participamos da elaboração de leis, de projetos de leis, de portarias, editais, né? Eu vou dar um exemplo de volta às aulas. Né? Teve a pandemia, né? Discussão volta, não volta, volta, não volta. O que a nossa equipe gestora fez? Nos reunimos, né, com o grupo de apoio e pensamos em textos, né, que justificassem a volta às aulas de acordo com as resoluções da saúde, resoluções da educação, direitos da criança, direitos dos professores. Então, nós participamos dessa parte também. Direito à inclusão de todas as crianças e adolescentes. Né? O que é isso na prática? É contribuir com a promoção das ações nos processos de aprendizagem.
Ah, mas professor, qual seria o exemplo aqui para nós? Participar de reuniões pedagógicas, né, de planos, de estratégias de inclusão, de permanência dessa criança na escola. A criança não quer permanecer na escola, quem nós devemos acionar? Vamos conversar com o conselho tutelar, vamos conversar com o CRAS, com o CREAS, vamos conversar com a família, vamos conversar com a equipe, vamos discutir este caso. Então, a criança tem esse direito de permanecer na escola, mesmo ela não aceitando, mas ela tem esse direito. E nós, como adultos, temos o dever de proteger esta criança. Dificuldades no processo de escolarização. Então, o que nós podemos fazer aqui? A criança apresenta dificuldade. O que a gente faz? Orientações para a equipe docente, orientações para as famílias, que tipo de orientações? Para tentar fazer uma leitura para essas pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento dessa criança sobre questões comportamentais, sentimentais, são emoções, personalidade, né? O que está acontecendo no desenvolvimento dessa criança que pode interferir na aceitação dela da escola, tá? Relação professor-aluno, que tipo de relação que está sendo estabelecida na sala de aula que pode estar facilitando ou dificultando o processo de ensino e aprendizagem. Outra avaliação psicoeducacional, tá? Primeiro ponto aqui, tá? Não é psicoterapia. Ah, vamos sentar no divã, colocar o aluno no divã, o professor no divã, vamos fazer análise, vamos ficar ali várias semanas. Não, não é isso. Tá? Como que funciona na prática? Tá? Realizar a avaliação a partir de uma necessidade específica da criança. Tá? Então, identificada no processo educativo, e aí nós consideramos aquelas variáveis que eu já passei para vocês. Tá? A família, a escola, os professores, o aluno e os demais envolvidos. Então, nós ouvimos a família através de uma entrevista, ouvimos a criança, observamos essa criança, né, provocamos alguns comandos para essa criança, escuta docente, escuta da equipe gestora, demais envolvidos e, quando necessário, aplicação de testes para que surjam alguns encaminhamentos. Nós vamos trazer detalhes sobre a avaliação psicoeducacional, este acompanhamento, na nossa aula lá na frente, quando nós vamos tratar do que não é atribuição do psicólogo no contexto da educação, tá? Aí vamos falar o que não é atribuição e em seguida vamos explicar como é na prática esta avaliação psicoeducacional. Bom, integração família, aluno e escola. O que é isso? É integrar mesmo, né? O próprio nome já vem dizendo. É promover ações na escola, promover ações na comunidade, coordenar workshop, trazer essas famílias para a escola, para superar estigmas, preconceitos, né? Fazer a ligação entre o que o professor ensina na escola com o que a família educa dentro de casa. Tá? Palestras, reuniões, isso é muito importante. O que mais que a gente tem? Formação continuada e demais profissionais da educação. É isso, né? Coordenar eventos, cursos, workshop, palestras, encontros com os profissionais da rede. Isso é muito importante. O que mais que a gente tem? Preconceito, discriminação, influências na aprendizagem. Tá vendo como existem diversas variáveis? O que a gente faz aqui? Palestras, vamos nas salas, conversamos com os alunos, conversamos com os professores, né? Passamos orientações através de assembleias e provocamos reflexão sobre o tema. O que mais que a gente tem? Articulação intersetorial, ou seja, entre setores. Então, nós propomos ali articulação entre o poder público, o poder privado, visando essa integralidade de atendimento no município. Então, participação da reunião de rede, visitas institucionais, diálogos com a proteção social básica do CRAS, proteção média, proteção alta, diálogo com outras políticas, sejam elas sociais, de saúde, de cultura, de comunidades, associações, cooperativas, né, núcleos socioeducativos. Então, essa conversa com outros setores é extremamente importante. Educação especial na escola. Aqui eu vou só dar uma pincelada para vocês, até porque nós temos uma aula exclusiva sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais no contexto da educação especial e educação inclusiva. Tá? Vamos falar da sala de atendimento educacional especializado, a sala de AEE. Bom, promover ações voltadas para a escolarização, né, desse público-alvo, visitas domiciliares, mediação, construção de planos de ação, PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e atuação efetiva nos núcleos de apoio, conforme o decreto 10.502,
de 2020, que estabelece ali, define o público-alvo da educação especial, né? Quase saiu errado aqui. Transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e deficiência. O que mais que a gente tem aqui? Ações integradas com todos os envolvidos na educação. É aquilo que a gente já vem conversando, tá? Conversar com, né, com todos os setores, pedagogos, educadores, associação, igrejas, né? Quanto mais pessoas envolvidas na educação, melhor. Bom, como isso deve acontecer na prática, para finalizar a nossa aula, tá? Primeiro, fazer o mapeamento de gestão. O que é isso? É um briefing, né? É um levantamento de necessidades. São entrevistas que nós, quando chegamos na educação, calma, nós vamos ter uma aula específica sobre isso daqui a pouco. Mapeamento de gestão é um diálogo com equipe gestora, diretor, vice, coordenador, para quê? Para saber quais são as necessidades, quais são as lacunas. Atendimentos individuais, tá? Visitas domiciliares e institucionais, ou seja, na casa e nas escolas, no fórum, na Câmara Municipal, nas entidades, tá? Em outros departamentos, outras secretarias, temos que fazer visitas. Orientação docente após, né, a avaliação da criança, ou antes, durante. Orientação pedagógica diretamente com a coordenação. Estava gravando o vídeo agora há pouco falando sobre liderança, né? Então, às vezes, a gente vai fazer muito esse trabalho de reflexões sobre liderança eficaz. Assessoria técnica para a diretoria, quando a secretária da educação ou diretora do departamento de educação nos procura pedindo uma assessoria, uma orientação. Formação de professores, é aquela faculdade? Não é aquela faculdade, são cursos livres, né? São workshops, treinamentos que a gente oferece para os professores. Implementação de políticas públicas, educação especial, participação em reuniões da rede, relatórios e encaminhamentos. Bate uma foto disso aqui, tá? Isso aqui é uma fotografia da tua prática. Vamos praticar? Faça um resumo desta aula e explique quais são as estratégias que você usaria além dessas. E de acordo com suas experiências de vida, defina quais seriam os maiores desafios do psicólogo na educação.